Olá, estudante, tudo bem com você? Desejo que todos estejam bem, firmes, fortes e com saúde, para dar sequência aí nos nossos estudos. Já vamos para a aula 4 da unidade 1 e logo estaremos concluindo a unidade 1 e desejo que vocês estejam já focando aí nos temas mais importantes, fazendo anotações para terem sucesso na avaliação, para ninguém ficar de recuperação. Certo? Então vamos lá dar início à nossa aula. Aula 4.1, dando sequência então aos estudos das vanguardas europeias. Então vamos para a parte 2, com os temas, as tendências artísticas como fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. As habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desta aula: analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder subjacente às práticas e discursos verbais e imagéticos. Análise de contexto histórico-social, cultural e político, onde teve início o período moderno. Discussão dos processos de criações dos artistas modernos, a influência do contexto político e cultural implícita nas obras e a consequência das ideias inovadoras nesse período. Muito bem, então, serão várias habilidades, outras também, trouxemos aí as principais. E aqui nós temos, num período cronológico, essas tendências. Então, o fauvismo, em 1907, cubismo, também está bem próximo, futurismo, 1909, dadaísmo, 1916, surrealismo, 1924. Observem que essas tendências artísticas, elas estão muito próximas uma da outra. Por quê, professora? Porque elas vão surgindo em contraposição versus a tendência anterior, certo? Então, cada uma delas aqui eu coloquei uma imagem, ó, fauvismo, esse retrato aqui, nós observamos a forma, né, da expressão aí desse retrato, como que o fundo, né, como que está a representação aí desse rosto, né, feminino. Aqui o cubismo, imagens com traços aí de figuras geométricas, futurismo, cubismo, né, aqui futurismo. Essa escultura aí dando a noção de velocidade, surrealismo, questões dos sonhos, né? Surrealismo, dadaísmo, das tendências assim, mais impactantes. Então, aí eu trago um conceitozinho sobre cada uma delas. Vamos ao primeiro, então. A primeira tendência artística, fauvismo. Foi um dos primeiros e mais breves da arte moderna do século XX. E teve o seu destaque mais em 1905 a 1907. As invenções como rádio, automóvel, a eletricidade, que transformou a vida das pessoas, era o que influenciou aí no fauvismo, né? Um dos principais, ou o líder, é o Henri Matisse. Ele, tanto Matisse como Darin, não usavam as cores para imitar a natureza. Eles usavam para criar modo imaginário, tanto harmonia quanto desarmonia. Nós podemos observar por meio dessa obra aqui, ó. O que nós observamos que há de diferente aí das outras tendências, né? Das outras vanguardas? Ele utiliza aqui 3 cores para, né, o verde, para retratar aí a base, o chão, o azul, o fundo, e o laranja, as cores, né, dos corpos humanos que estão aí com essa ideia de movimento, fazendo uma ciranda, porém corpos figurativos, não há uma expressão, certo? Então, eles rejeitavam pintar uma ilusão realista de espaço. Eles preferiam enfatizar a superfície plana da tela. Então, vamos ver mais um pouco aqui sobre esses artistas. Aqui, imagem aí, né, deles. Os lefauves, quer dizer as feras. O uso das cores fortes, puras, fugiu então das regras da realidade. Podemos observar o quê? Distorções,
uso, né, de cores ali para retratar a imagem, porém poucas cores, né? Poucas cores. Aqui o fundo, o corpo, o rosto. Então nós observamos aí, não há uma preocupação com a realidade de retratar o rosto nítido, né, da pessoa. Aqui, Madame Matisse, o nome dessa obra é A Linha Verde. Ele fez o quê? Foi o principal representante a usar cores puras. Isso chocou os conservadores. Então ele criou padrões expressivos, formais e cromáticos. Então nós observamos aqui na imagem, né, do rosto aí da esposa de Henri Matisse, Madame Matisse. A arte como produto em si mesma. Buscava criar suas próprias regras, independente de padrões únicos. Então essas são as características do fauvismo. Aqui o nome daquela obra é A Dança, o título, na verdade, né, de Henri Matisse. Então as dançarinas ocupavam toda a tela. Isso também é interessante, né? Num padrão rítmico de movimentos expressivos. Ele limitou apenas 3 cores, como eu falei: azul para o céu, laranja para os corpos e verde para a colina. Cria então uma imagem na qual as relações abstratas entre forma e cor são fundamentais e os espaços vazios coloridos cumprem uma função. Então nós observamos aí as características, né, do fauvismo. Então não há muita preocupação com a representação real da realidade. Vamos a uma atividade interativa. Uma enquete, sempre fazemos uma enquete, né? Gosto sempre de trazer um questionamento. Por exemplo, aqui eu faço a seguinte pergunta: você sabe de quem é essa obra? Explique o que ela tem de curiosidade. Então, estudante, nós temos essa obra, acredito que uma delas você já conhece, certo? Isso mesmo. Porém, tem dois personagens numa mesma obra. Então, eu acredito que vocês estão curiosos. Então, ou pesquise, você já tem o celular com internet, já faz a pesquisa, o nome dessa obra, para vocês já irem tendo noção, né, o que significa essa obra, esses 2 personagens, de quem é essa obra. Ao longo da aula nós vamos falando, trazendo aí algo sobre a artista e aí ao final da aula vocês vão saber, né, o que tem aí de estranho, de curioso nessa obra. Então vamos dar sequência, vamos para o próximo slide. Observe que essa obra também é bastante interessante. Tem esses 2 personagens aí com né, figuras representando aí corpo humano, com pés gigantes, né, cabeça pequena. Atrás, ao fundo, observamos um tipo de vegetação típica do Nordeste, né, que são os cactos gigantes, enfim. Então, e ela utiliza também poucas cores: o laranja para o corpo, o verde, né, para a vegetação e ao fundo o azul para o céu. Então vamos para o segundo tópico: cubismo. É a tendência artística mais fácil. Se eu falar para vocês cubismo, está relacionado a formas geométricas, vocês vão conseguir identificar qualquer obra com esse estilo aí, cubismo. Como essa obra aqui, A Menina com um Bandolim, de Pablo Picasso, 1910. Então ele é o criador aí dessa tendência, que eu acho bastante interessante. Por quê? Porque ele foge também dos padrões clássicos da arte acadêmica, certo? Porém, utiliza-se de muitas técnicas, né? Apesar de ser figuras geométricas, ele tem técnicas para fazer também os traços aí da imagem. Então, foi um movimento que surgiu no século XX, tanto nas artes plásticas, né? Principalmente nas artes plásticas, e os fundadores foi Pablo Picasso e Georges Braque. Então eles usavam cores como cinza, preto e azul, verde, imagens complexas, frias e achatadas. As formas naturais eram o quê? Figurativas, né? Figuras geométricas, ou seja, figurativas ou figuras geométricas.
tanto cilindros, esferas e cones. Aqui outras obras, o retrato de Picasso e o Homem com Violão, de Braque, Jorge Braque. Óleo sobre tela, são pinturas feitas com óleo, né? Tinta a óleo. E ela está lá no MoMA, Nova York, ó, essa Homem com Violão. Então, nós observamos traços de figura geométrica, distorção do rosto. São obras, né, que utilizam aí as formas geométricas figurativas. Uma outra obra bastante interessante, importante, é as Les Demoiselles, de Avignon, de Picasso. A influência de Cézanne aparece, entre outros aspectos, aqui nessa obra, na mobilidade que proporciona ao olhar. O que tem a ver com a obra de Cézanne? Vamos ver logo a seguir, né? A obra Cinco Banhistas, de Cézanne. É como se Picasso tivesse tido como base essa obra, a Cinco Banhistas. Qual o detalhe dessa obra aqui, pessoal? Influência das máscaras. Observe aí que os rostos, há um rosto aqui, dois rostos, é bem visível, máscaras africanas, certo? Nas figuras da direita e na figura esquerda. A frontidade, lei da frontidade, que é daquela técnica que vocês aprenderam também na arte egípcia, né? Estão aí em algumas figuras, somente nas figuras à esquerda. Então vamos à curiosidade, né? Falei para vocês sobre essa obra Cinco Banhistas. Tem muitas obras de Cézanne, com banhistas, 5 banhistas, 4 banhistas e vários banhistas, tem muitas obras, tá? Destacamos essa aqui, no qual observamos o quê? Que Picasso inspirou-se nessas máscaras no rosto dessas mulheres para fazer lá a sua obra, né? Das Les Demoiselles. Nas duas figuras centrais, a referência às máscaras é bastante nítida. Aqui, né? Então parece que elas estão utilizando máscaras, olha, aqui nessa obra. Certo, então vamos para uma próxima obra, que é a Guernica, né, de Pablo Picasso. Então, trouxe para vocês as obras mais importantes, que mais se destacam em provas, certo, estudante? Então é importante que vocês pesquisem mais sobre essas obras. Não tem como fazer análise mais profunda de todas elas, levaríamos muito tempo. Eu trago algumas observações, porém você pode pesquisar mais. Por exemplo, essa obra aí, Guernica, né, que retrata a guerra, né, o caos da guerra, tem muito a descobrir sobre por meio dessa obra. O contexto político, histórico, social desse período. Então, o que levou o artista a fazer essa obra. Vamos dar uma olhada aqui no texto, o que eu trouxe para vocês, né, sobre esse mural. Ele representa o quê? A indignação, né, com a guerra, o bombardeio que houve em Guernica, uma cidade europeia, né? Ataque que levou à morte de grande parte da população. Os tons brancos, ele destaca aí tons branco, preto e cinza. Representação, então, dos fragmentos, clarões, figuras deformadas, desespero e violência na cena. Então, pessoas aqui morrendo, gritando, caídas ao chão, animais também, né? Na guerra ela devasta, vai devastando tudo, pessoas, animais, vai destruindo a cidade. E nós estamos observando isso do cenário da guerra pela TV em casa, né? Como a guerra que está sendo, que está ocorrendo atualmente, na atualidade. Então vamos ao terceiro tema, futurismo. Futurismo também uma vanguarda europeia. A palavra já está já trazendo um conceito, futuro, futurismo. O artista ele está de olho no futuro, né? Ele quer trazer à tona o que pode
ocorrer no futuro. O contexto histórico do futurismo é a Primeira Guerra Mundial, que trouxe mudanças dramáticas às nações, principalmente com o advento do aeroplano, automóveis e comunicação sem fio. Então, olha quantas evolução, quantos desenvolvimento houve, né, nessas questões aí, né, nesses elementos aí, e isso influenciou os futuristas. Ou seja, foi iniciado pelo italiano Filippo Tommaso Marinetti. A influência dos futuristas espalhou pela Europa com a filosofia focada velocidade, ritmo acelerado e vida contemporânea. Isso mesmo. Então, essa escultura, formas únicas de continuidade no espaço, de Boccioni, acho que é essa pronúncia, Humberto, sobre a questão, então, dessa temática aí. Então, está no contexto moderno, né? Certo, pessoal? Por exemplo, o desenvolvimento industrial, né? Aí vai se buscando novas tecnologias, tecnologia digital. Então, houve desenvolvimento na construção de aviões, na construção de máquinas mais rápidas, o automóvel. Então, tudo isso iniciou ali no contexto moderno, influenciado pela guerra. Então, foi se buscando desenvolver essas tecnologias com o objetivo de dominar mais, né? A guerra, quanto mais domina os outros, um país, quanto mais tecnologia ele tem, mais ele tem condições de dominar o outro país, né? De ampliar. Então, como eu disse, no meio do caos também surgem coisas positivas. E claro que essas invenções, que a tecnologia contribui para a melhoria da sociedade, né? Na questão, por exemplo, da saúde, nós passamos aí vários eventos que foi necessário mais pesquisas, né, em vacina, em medicamentos, enfim, a tecnologia, tanto a digital como nas outras áreas, contribui. Porém, nós sabemos que tem o lado negativo também, que são as mortes de pessoas inocentes. Então vamos voltar aqui a aprender um pouco mais sobre o futurismo, que está ligado então à contemporaneidade, né? O futuro é sempre a contemporaneidade. Essa escultura aqui, futurista, ela é a mais famosa, porque ela representa a figura humana trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade e força. Certo? Então, nós observamos aqui essas... que não é uma forma nítida do corpo humano, né? É um corpo humano, mas observamos ali como esse corpo estivesse em movimento, com essas fissuras, né? Que tem essas partes aí que demonstram, então, velocidade, o corpo em movimento. Aqui uma outra obra, a Torre Eiffel, também do futurismo. Buscou, então, exaltar transformações, negando o passado, valorizando a máquina, a velocidade e a guerra. Que outras obras que estão distorcidas, né? Estão com imagens aqui distorcidas. Aqui retratando um automóvel. E aqui arranha-céus e túneis. Olha essas obras aí retratando... Então, coisas modernas, pós-modernas, né? Coisas futuristas. Então, vamos para o próximo tema, é o dadaísmo, próxima tendência artística ou vanguardas europeias. O dadaísmo, um dos mais complexos, não é, das tendências artísticas. Difícil de entender, mas vamos aqui estudar um pouquinho que vocês vão compreender. Então, os artistas dadaístas menosprezavam a ênfase tradicional posta na estética pictórica e na expressividade da obra de arte, certo? Olha as características do dadaísmo. E essa obra aqui, ao lado, o Orinol, a fonte, né,
na verdade, a fonte, que é um urinol. Olha, observe aí essa imagem, que é podemos dizer o quê? Um urinol, um objeto de banheiro masculino, que o artista fez uma exposição com assinatura, dizendo que é uma obra de arte. Isso aí já impacta, né, o observador, já é impactante. Então o artista ele quis romper com aquela ideia do que é arte, certo? Será que arte é só pinturas perfeitas? Arte é uma representação, por exemplo, de um corpo humano por meio da escultura? Arte é música, só é música? Dança, teatro? Né? Nós temos várias linguagens artísticas. Tudo que o homem produz, tudo que é cultura, também é arte, certo? O homem produz música, produz dança, né? Cria dança, tipos de dança, conforme a cultura, conforme aquela sociedade, conforme o período é um tipo de dança ou de música. O homem cria escultura, arquitetura, conforme os períodos vai ter diferença na arquitetura, na forma de construir, de representar, né, ali uma imagem. Enfim, nós observamos que há várias linguagens da arte e conforme os períodos elas se diferenciam. O dadaísmo trouxe algo inusitado. Um objeto que se utiliza lá dentro do banheiro masculino, fez uma exposição numa galeria e levantou esse questionamento. O que é arte? Certo? Então, nós vamos compreender um pouquinho o que é essa tendência aí, o dadaísmo. Vamos ver as características. Rompimento com os modelos tradicionais. Então, todas as vanguardas artísticas romperam com os modelos tradicionais e clássicos, certo? Espírito vanguardista e de protesto, improvisação e irreverência, anarquismo e niilismo, caos e desordem, ilógico e irracional, como essa obra aqui, acho que ninguém achou lógica nisso, né? Nessa exposição aí. Irônico, radical, destrutivo, agressivo, pessimista, aversão à guerra, aos valores burgueses, nacionalismo, rejeição também ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Observe aí quantas características que demonstram aí que os artistas eles são revolucionários. Eles fazem revolução no sentido de contra tudo aquilo que não é positivo à sociedade. Certo? Então vamos ver se eu trouxe aqui mais algumas obras. Aqui há algumas obras dadaístas na pintura. Por exemplo, aqui o dadaísmo em Berlim associou-se ao movimento dos trabalhadores e suas batalhas políticas. Haussmann começou a criar fotomontagens satíricas como forma de protesto contra valores de uma sociedade burguesa. Então, o artista, ele focou aí em protesto, né? Um protesto contra valores da sociedade burguesa, né? Que a burguesia sempre está no poder, certo? Então, também a técnica da litografia e fotocolagem em papel, como nós estamos observando aqui neste trabalho. Aqui também, ó, uso aí de várias figuras, certo? Então, são os meios que os dadaístas utilizavam, né, as suas criações artísticas para refletir as suas concepções, suas ideologias. A fonte é um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, criada por Duchamp, Marcel Duchamp. Ele questionava o que constituía a obra de arte em uma sociedade materialista. Atacava, então, as noções de valor material. Então, uma
peça, provavelmente uma peça usada, uma peça que estava jogada no lixo, né, jogada fora. Provavelmente ele pegou uma peça, talvez usada, para fazer essa representação. Então, estudante, o que nós observamos é que as vanguardas europeias, os artistas, eles rompem com aquele padrão que os artistas clássicos tinham, que eles valorizavam, né? Valorizavam a nobreza, a monarquia, os feitos históricos, né? de quem estava no poder. A igreja destacava a religião, os temas bíblicos, o poder da igreja também, né? Prevalecia, tanto nas obras de arte no período medieval, observamos que era a nobreza, era a religião, que eram destacadas nas obras de arte. E os artistas tinham que ser os caras, né? Tinha que ter técnicas aguçadas, acadêmicas, para serem considerados artistas, certo? Porém, no período moderno, com as vanguardas europeias, isso foi rompendo, né? Essa ideia de que a arte só é, né, aquele produto que pode ser comercializado, aquele produto que pode ser exposto numa galeria, no museu, certo? Então, nós vamos observar esse rompimento com essas ideias aí. Então, vamos aqui para a tela, ver aqui se há alguma obra, mais alguma obra, retratando o dadaísmo. Não, terminamos. Vamos para o próximo, então. Surrealismo. Uma outra tendência das vanguardas europeias. Surrealismo também é uma tendência fácil de entender. Surreal. O que é surreal? Algo que está no imaginário, no universo dos sonhos, certo? Então, estudantes, nas provas do Enem, não só a preocupação em tirar notas máximas no Enem, mas sempre vai ter obras, né, tanto da arte moderna quanto da arte contemporânea. Na unidade 2 nós vamos falar muito das tendências artísticas contemporâneas. Então, nós observamos que, muitas vezes, o estudante ele tem dificuldade de diferenciar uma da outra. Então, a gente vai primeiro pelo conceito, né? Pelo significado da palavra. Surrealismo, então, surreal. Vocês falam essas palavras aí constantemente, né? Ah, surreal é algo que está além da imaginação. Então, é fácil identificar essa vanguarda aí. Então, vamos aqui para a tela estudar um pouquinho sobre ela. E essa imagem aí já diz isso, né? Quem já sonhou com algo que não faz muito sentido? Quem já teve um sonho voando sem ter asas, né? Dirigindo e o carro sai voando. Então, são coisas surreal. Está no universo do sonho. Então, foi liderado pelo francês André Breton, né? André Breton. Refere-se a algo além da realidade. Buscava o quê? Manifestar a atividade criativa, universo dos sonhos e do inconsciente, também influenciado pelas teorias de Freud, que está ligado ao quê? Ao inconsciente, consciente, ao universo dos sonhos, né? Freud explica. Então, muitas coisas dos sonhos estão no inconsciente, mais relacionado com a vida real, a vida cotidiana. As características das obras surrealistas. Parecem não ter sentido e absurdas. Elas lidam com os mistérios dos sonhos, com a espontaneidade, das vontades do inconsciente, referências simbólicas àquilo que cada ser não compreende de si mesmo. Então, são essas características dos artistas, que eles desenvolvem os seus trabalhos com essas características aí. Salvador Dalí, então, é um dos artistas que desenvolveu vários trabalhos com a tendência surrealista. Aqui nós observamos nessa imagem cisnes refletindo elefantes. Então não há uma forma nítida, né? Parece sombra do cisne na água que forma aí elefantes.
Então a gente fica ali buscando entender a figura, o que o artista está querendo dizer com essas imagens, certo? Olhos sobre tela, de Salvador Dalí. Aqui obras de artistas brasileiros, autorretrato de Ismael Neri, descendente de indígena, africano e holandeses. Ele foi um pintor brasileiro de influência surrealista. Eu achei interessante, trouxe para vocês, porque muitas vezes nós apreciamos os artistas estrangeiros, né, europeus, e deixamos nossos artistas, que são excelentes também pintores, escultores, e não apreciamos as obras brasileiras. Então, observem aí, né? Essas imagens aí retratando, então, na tendência, na vanguarda surrealista. Vamos a uma curiosidade. Olha aqui um outro trabalho do surrealismo. Foi um dos últimos movimentos das vanguardas, teve expressão em várias áreas, literatura, artes visuais, cinema, no teatro e na filosofia. André Breton propunha uma nova proposta estética, rompe com a primazia da compreensão racional, diferenciação entre sonho e realidade, ou entre lucidez e delírio. Essa obra aqui de Dalí, Salvador Dalí, retrata, então, um cômodo em que o espectador pode, de fato, entrar na obra de arte. A sala fica no Teatro Museu Dalí. Então, aqui nós observamos um rosto, né, aqui os cabelos, os olhos, o nariz e a boca. A pessoa entra dentro da obra de arte, então, uma obra surrealista. Aqui nós observamos obras também conhecidas, como o Abapuru, de Tarsila do Amaral, e Ismael Neri. Duas obras aí também surrealistas. Fazendo conexões com a literatura, eu trouxe nas aulas anteriores a primeira geração, segunda geração e aqui a terceira geração modernista na literatura. Então nós temos vários escritores, como João Guimarães Rosa, aqui as obras importantes dele, certo? Então vocês façam depois créditos que eu estou trazendo para vocês da literatura. Clarice Lispector, importante conhecer as tendências desses artistas na literatura, certo, pessoal? Eles não estão aqui sendo destacados dentro de uma tendência artística, certo? Das vanguardas, sim, porque são artistas modernistas na literatura. Então, nós temos vários, como Ariano Suassuna, artistas importantes que vocês conhecem aí, leem os livros dele, né? Textos. Vamos à hora do quiz. Cândido Portinari foi um importante artista plástico do movimento modernista. Pintor, gravurista, ilustrador. Em suas obras, ele explora diversos temas de caráter social. Os Retirantes é uma obra de suas telas mais consagrada. Está aqui ao lado a obra. Olha aí como ele destaca essa família saindo aí, retirantes, porque eles estão saindo desse local, dessa região, provavelmente uma região que está muito árida, seca, eles estão passando fome, pelas formas ali que os corpos humanos foi representado, rostos tristes, assustados, com fome. Então, a obra retrata a vida de pessoas que migravam do sul para outras partes do Brasil. Será que essa região aqui é uma região no sudeste, no sul do Brasil? Qual a região que nós conhecemos, sabemos que sempre houve secas, né? Muita seca, muita pobreza, muita fome.
Então, falso, não do Brasil, e sim do Nordeste, da região nordestina. Então, falso, não é da região sul. Então, foi um quiz aí para a gente analisar essa obra de arte. Vamos para a atividade interativa. Lembra aquela enquete? Se você sabia de quem era essa obra, explicar um pouquinho sobre um fato curioso dessa obra. Então, estudante, essa obra é de quem? Tarsila do Amaral, né? Uma artista brasileira, modernista, pintou em 1928. Uma das obras mais importantes do modernismo, que é o Abapuru, do Tupi-Guarani, O Homem que Come. Ela fez essa obra para Oswaldo de Andrade, né, que criou o movimento antropofágico, cuja ideia principal era deglutir a cultura europeia, incorporando a elementos da nossa cultura. Nesse período, Tarsila também pintou o lago, o ovo, o urutum, a lua, são várias outras obras, né? Cartão postal e a antropofagia. Então, curioso é o quê? Que há dois personagens, antropofagia, união dos quadros Abapuru e a Negra, né? Esse aqui é o Abapuru, que está em posição contrária da obra original, e aqui a Negra. Então, essas obras, ela juntou dois personagens numa obra só. Mas retratando aí personagens, né, da cultura brasileira, a vegetação brasileira. Então, vocês podem buscar outras análises dessas obras, tem bastante curiosidade. O que nós observamos no Abapuru? Né? Um ser ali de pés grandes, mãos pequenas, cabeça pequena. Isso retrata o quê? Um trabalhador, né? Há indagações de que a artista quis retratar os trabalhadores do Nordeste, pessoas que se dedicam muito ao trabalho, né? Não vamos falar do período dela. Né? A representação que ela fez no período, né? Então, pessoas trabalhadoras, então, pessoas ali também de traços afro, né? Africanas, há toda essa mistura, né? de raças no Brasil. Então, retratando ali um trabalhador, no qual utiliza mais os pés, né? E pouco também usa a cabeça para pensar e mais o corpo para trabalhar. Algumas indagações, mas tem outras curiosidades muito mais interessantes do que essa. E você pode fazer a pesquisa, certo? Então, vamos aqui para a nossa última atividade, que é hora de fazer. Então, processo de criação, criando uma colagem. Então, lembra que eu falei de algumas vanguardas europeias, no qual havia ali o processo de colagem de fotografias. Então, ó, Pablo Picasso e Georges Braque começaram a técnica de colagem, incluíam nas suas obras papéis de estofamento, pedaços de toalhas de mesa e papel de embrulho. Desde então, a técnica tem passado por vários movimentos: cubismo, futurismo, surrealismo, construtivismo ou dadaísmo. Essa técnica de pintura consiste em combinar diferentes elementos externos sobre um suporte, normalmente recortes de fotografias ou papéis. O suporte é o quê? Utilizar cartão fino e os elementos a recortar, revista, jornal, cortina. Certo, pessoal? Faça aí uma colagem, utilize a sua criatividade para fazer aí uma colagem, tira foto, envia para nós. E depois você pode expor também para os seus colegas ou deixar lá no seu quarto, tá? Use aí as imagens que você tem interesse, fotografias. Então, trago esse processo de criação para vocês. Essas são as nossas referências. Então, estudante, essa atividade é bastante legal. As crianças adoram fazer colagem. Você pode recortar várias figuras, né, de qual você gosta, interesse, e colando e formando novas figuras, certo? Depois você pode colocar numa tela, né, num suporte e expor aí na sua casa. Então, um momento artístico aí seu, certo? Então, obrigada então pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido aí alguma das vanguardas europeias, né? Aliás, trabalhei
as principais, trouxe para vocês as principais, então que vocês possam continuar estudando, pesquisando e anotando aí conceitos e curiosidades sobre essas vanguardas aí, certo? Então, obrigado pela atenção, até a próxima aula.